Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O aniversário da humilhação. Por que a máquina de guerra de Putin colapsou por dentro? 1418 dias, eu já citei num outro trabalho em janeiro esse número. Por que eu citei? Porque comemorou-se no dia 11 de janeiro os 1418 dias, que é o tempo que essa guerra durou, também naquela data, que a União Soviética levou para derrotar o nazismo, e ao mesmo tempo que Putin levou para mostrar ao mundo a sua própria incompetência. Graças a Deus, né, que mostrou a incompetência, que não sabe nada, não é um estrategista, então a Ucrânia está conseguindo manter a sua soberania e a liberdade do seu povo. Enquanto o Kremlin blefa sobre uma guerra eterna, seus tanques apodrecem retorcidos no território ucraniano. Seus generais desviam bilhões. Hoje nós vamos mergulhar nas entranhas da corrupção russa e revelar, através de dados de institutos como o RUSI, não é Rússia, é RUSI, RUSI, e a Chatham House, por que o destino de Moscou é a estagnação e a derrota. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se neste canal, aqui você sempre verá a verdade. E também peço a todos o like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, sempre muito bem-vindos, eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, essa é uma análise que corta a névoa da propaganda. Há datas que definem os destinos de impérios. Para Vladimir Putin, o dia 11 de janeiro marcou o dia 1418 da sua invasão criminosa na Ucrânia. Para quem conhece a história, esse número é um eco sombrio. Foi exatamente o tempo de duração do que os russos apelidaram de Grande Guerra Patriótica Soviética. Hoje eles só chamam de Grande Guerra Patriótica, contra o nazismo. Se não fossem os americanos, os ingleses, os franceses, eles não teriam derrotado ninguém, estariam derrotados, né? Acho que eu vejo assim. Até porque o exército americano forneceu para os soldados maltrapilhos do exército de Stalin uniformes, fuzis, aqueles antigos mosquetões, mas ele forneceu para o exército da Rússia e forneceu muita munição. O que o Putin nunca toca nesse detalhe. Mas, ao contrário daquele triunfo, o que o ditador do Kremlin enfrenta hoje é uma catástrofe prolongada. Em quase 4 anos, o exército russo não conseguiu capturar sequer um quinto da Ucrânia. Quase, mas não conseguiu. E agora, com esses recuos que estão havendo, acho que vai ficar de tamanho muito menor. Eu espero que até o fim da guerra, tudo o que é território ucraniano, as fronteiras pós-Segunda Guerra Mundial, voltem para a Ucrânia. O que era apenas para ser uma operação de 3 dias, transformou-se no maior vexame militar do século XXI. E muitos se perguntam, como o segundo exército do mundo falhou tão miseravelmente? A resposta analisada pelo especialista Robin Johnson reside em uma palavra. Ele resumiu uma palavra chamada corrupção. Desde 2011, centenas de bilhões de dólares foram injetados para modernizar as forças russas. A promessa era de que 70% do equipamento seria de última geração. E a realidade qual é? Ou qual foi? O dinheiro foi drenado por oligarcas, burocratas, generais, né, do Ministério da Defesa. As tropas receberam sucata pintadas de novo. Os T-72 são da década de 70. Eles tinham alguns T-94, que foi praticamente toda a frota destruída, e T-15, né, os Armata não dá nem para falar. Eles não tinham 50, acho que tinha uns 30 Armata, a maioria foi destruída, os outros eles correram esconder algum depósito dos russos.
No início da invasão, nós vimos colunas paradas a caminho de Kiev, capital da Ucrânia. Não por resistência heróica apenas, embora que a Ucrânia resistiu, como eu já falei, na entrada de Kiev, heroicamente e bravamente. Mas eles pararam também porque as rações das tropas e o combustível, o que fizeram com eles? Eles descobriram que o combustível não vinha atrás, isso eu já relatei. Mas o motivo? Os comandantes venderam no mercado negro pelos próprios altos oficiais russos, os que comandavam as suas unidades, os generais, etc. É isso que aconteceu. Então, décadas de negligência e roubo sistêmico não podem ser corrigidos com decretos presidenciais. E a máquina russa está desmoronando por dentro. E o combustível que a move hoje é apenas o medo e o blefe. O prestigiado Royal United Service Institute, que é o RUSI, R-U-S-I. Eu vou ler o que é isso. Royal, Real, né? United, Unido, Serviços, Instituto, né? Então, e a sigla dele é RUSI, R-U-S-I. Aponta um fator psicológico devastador para Moscou, o chauvinismo. É isso que ele diz que a causa é o chauvinismo. O Kremlin, segundo ele, subestimou a Ucrânia, porque em sua visão imperialista e racista, os russos são muito racistas, os ucranianos eram vistos como um povo inferior, e o Putin ainda os vê assim. Ou nas palavras de seus próprios estrategistas merdinhas, eles chamavam assim, os ucranianos, que não resistiriam a um confronto de curta duração. Então eles chegaram confiantes, em 3 dias vamos capturar toda a Ucrânia. E essa arrogância cegou os generais. Eles acreditavam na própria propaganda de invencibilidade e na crença de que a corrupção ucraniana seria maior que a deles, que de fato existia e acredito que existe ainda, mas não era como a deles e não é como a deles, porque até para entrar na Europa, ou na União Europeia, que já tem algumas datas indicativas definidas, o plano anticorrupção tem que ser muito forte e firme. E tem que passar pelo crivo da União Europeia. E até agora está dando certo. A Ucrânia tomou medidas muito fortes, inclusive no judiciário ucraniano, para estar dentro dos padrões da União Europeia, que são sérios e garantidores de uma não só imagem, mas também de um comprometimento de fato com justiça e com lisura, democracia e sem corrupção. Eles não contavam com a dignidade de um povo também, do povo ucraniano que escolheu a liberdade. O povo ucraniano quer a liberdade, quer fazer parte da Europa, porque de fato a Ucrânia é europeia. Como aponta a Chatham House, as falhas sistêmicas do complexo industrial russo só pioraram com as sanções. Hoje a Rússia enfrenta dificuldades crescentes para manter o básico: pessoal treinado, munição de precisão e operacionalidade. Ela encontra dificuldade com isso, porque o pessoal é mal treinado e não tem munição de precisão, tanto que estão pegando a sucata velha, ainda da Guerra Fria, da Coreia do Norte. O que sobrou é uma guerra de desgaste, onde o agressor, Rússia, sangra mais do que a vítima, Ucrânia. E para onde caminha a Rússia? Se o futuro econômico de Putin assemelha-se aos anos finais da União Soviética. Essa é a minha opinião. Ou seja, hoje ele está igual à antiga União Soviética. Está à beira do colapso. Então ele caminha para uma estagnação, para um colapso. Na realidade, a Rússia economicamente vai entrar em colapso. E não vai demorar, eu já disse para vocês em vídeos específicos sobre isso. A economia de guerra mascara a queda do PIB, mas é uma maquiagem feita de dívida, isolamento e de números falsos. A estagnação é inevitável. Enquanto a Ucrânia se moderniza com o apoio do Ocidente, a Rússia canibaliza seus próprios museus para enviar tanques da década de 50 para o fronte. Especialistas como Kirilo Sazonov reforçam que a Europa já percebeu o jogo. Enquanto a Ucrânia mantém as mãos de Putin atadas, o resto do continente ganha tempo para se rearmar e reformar suas próprias forças. A Rússia, que pretendia dividir a OTAN, conseguiu o oposto, revitalizou a aliança e tornou-se um Estado pária, cuja única moeda de troca é a chantagem nuclear e o blefe diplomático. E o único caminho para a paz
que nós vamos discutir agora, eu quero frisar bem isso, porque é hora de o mundo parar de acreditar no mito da invencibilidade russa. Quero deixar essa minha opinião muito clara, né? O mundo tem que parar de acreditar, aquelas bestas que acreditam, oh, eles são invencíveis, oh, as armas nucleares deles vão destruir o mundo. Não vão destruir nada. No máximo que eles vão destruir é a própria Rússia e matar os seus líderes. Eles não querem isso. Eles não vão usar armas nucleares. Então o mundo tem que parar de acreditar nesse mito da invencibilidade russa. O mito ruiu em Rostomel, que é um aeroporto alternativo para o de Borispol, que é o aeroporto internacional, e era usado por tropas, pelas forças armadas da Ucrânia também. Eles tomaram e foram expulsos ali 2, 3 dias depois. Em Kharkiv, quando tentaram tomar Kharkiv, chegaram nos primeiros dias, tomaram Kharkiv, foram expulsos alguns meses depois, tentaram voltar de novo, vocês, quem acompanhou o canal há muito tempo sabe disso, a gente tem relatado, e a mesma coisa aconteceu em Kherson. Então, a paz real não virá de acordos, meus amigos, de acordos injustos, que é o que a Rússia quer. A paz real que não pode vir de acordos que vão premiar o ditador da Rússia, que vão dar terra para ele, não. Como defendem os analistas da Fundação Casimir Pulaski. O caminho é o aumento drástico do apoio militar e a presença de tropas da OTAN como força de dissuasão. É a única maneira de garantir a paz. A Rússia só entende a linguagem da força e a determinação, enquanto Putin tenta vender uma vitória que não existe, que ele não tem. A Ucrânia escreve com sangue e tecnologia o fim do último império colonial da Europa. A catástrofe de Putin é o nascimento de uma Ucrânia inabalável. Esse foi, na realidade, olhando para o futuro, né, o 1418, que eu relatei no começo, ele mudou o mundo, né? Putin queria um triunfo, recebeu um espelho que reflete sua própria decadência. Recebeu um espelho que reflete a sua própria decadência, a sua derrota, isso que ele recebeu. A história não perdoa ditadores que confundem arrogância com poder, é o caso do ditador Putin. O destino de Putin já foi traçado pela sua própria ganância e pelo heroísmo ucraniano. Não só das suas tropas, dos seus competentes generais, né, do seu presidente, que é o líder da nação, mas pelos soldados e principalmente pelo povo ucraniano que quer liberdade, não quer ser escravo desse ditador pequeno, sem cérebro. Se você valoriza análises que não tem medo de expor a verdade por trás dos números, inscreva-se no nosso canal. Sua presença aqui é fundamental para vencermos a guerra de informação e acompanharmos o que vai acontecer, todos os desdobramentos até o final dessa guerra. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para desmascarar o mito da invencibilidade russa e comente. Você acredita que a Rússia aguenta mais um ano de estagnação? Obrigado por nos acompanhar. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.